Minhas meninas. Muito bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia, Sandra. Bom dia, Cristina. Bom dia, Tainá. Bom dia, Raulsiqueira, Monique, Tainá. Bom dia, paz do Senhor. Amém, Fabiana. Esqueça não, mulher. Vocês estão vendo que eu gripei? Eu gripei. Só Jesus para a vitória. Eu envio o link para vocês não esquecerem. E a Águida já tinha falado no grupo. Ela me marcou e colocou, aqui já é 9 horas, uma coisa assim. Espero que vocês estejam bem. Ontem a gente recebeu porção tripla, não foi? Bom dia, Eveline. Bom dia, Maria. Bom dia. Amém, Tainá. Glória a Deus por isso. Com adoração. Amém, Leia. Amém, Roberta. Amém, Mari. Bom dia. Antes de começarmos, hoje quem vai trazer a palavra aqui é Stephanie. Bom dia, Fabrícia. Não faço ideia quando é que eu vou em Lagoa do Carro. Tão corrida a minha vida, vice. Bom dia, Renata. Bom dia, irmão Luiz. Paz do Senhor, meu irmão. Bom dia, Laila. Estava sentindo sua falta. Tá vendo? Senhor, fala e confirma. Não existe erro com ele. Não existe erro com a palavra dele. Ele fala e ele confirma. E a gente fica como os que sonham, não é? Eu quero dividir com vocês o devocional de ontem. Ontem, quando terminamos a live, Jesus ainda ficou bem pertinho da gente, lá na casa de Érica. A gente ainda entrou no mistério. Bom dia, Stephanie. Bom dia, Águida. E depois, eu ainda li o devocional de ontem. Érica disse, amiga, lê o devocional de hoje em voz alta aí pra gente. Eu já li, mas eu quero que tu leia e leia em voz alta pra gente ouvir de novo. Amém, socorro. Amém, bom dia. Não existe limite pra ele. E quando eu li, eu disse, meu Deus, eu até postei. Mas eu quero ler ele aqui para vocês. Bom dia, Biana. Vamos orar para a gente começar. E aí eu leio o devocional para vocês, compartilho com vocês. E logo em seguida, a gente já coloca a nossa querida Stephanie para trazer a palavra aqui. Eu sei que ela tá cheia de Deus, como todas vocês. Eu preciso expressar minha gratidão a Deus pela vida de vocês. O que Deus tem feito. Eu estou feliz. Ontem nós fomos ministradas pelo Senhor através da vida de Thaís, através da vida de Águida, através da vida de Maiara. Minha gente, como eu recebi do Senhor todas as comportas das lágrimas. Amém, Laura. Amém, Daiane. Estavam abertas porque eu chorei tanto. Eu chorava na mesa e Érica encostada na pia, de cabeça baixa, se acabando de chorar. Eu disse, meu Deus, como o Senhor está aqui. E nós fomos muito ministradas pelo Senhor ontem. Foi tremendo. Vale a pena. Amém, Simone. Amém, Deus abençoe.
Ontem eu tava igual a Carlos, chorando que só. Foi. Mas ontem foi um dia atípico, de fato e de verdade. Foi um dia atípico porque eu já acordei ontem com o Senhor falando comigo. E depois o resto do dia eu me juntei com a minha fiel escudeira que acabou de chegar aqui. E foi um dia muito atípico, de fato e de verdade. Érica Félix, meu amor, bom dia. Te amo. Fica à vontade, a casa é sua. Fique pronta para orar para a gente terminar. A gente começou agora. Eu que te amo. A gente começou agora, amiga. Eu vou ler o devocional para as meninas, o devocional de ontem, que falou comigo e ainda está falando sobre as misericórdias. E quem vai pregar hoje é Stephanie. Depois que Stephanie pregar, se você puder, estiver disponível, você me diga aí que você ora por nós e a gente encerra, tá bom? Mas me avisa, porque se tu não puder, a gente já resolve aqui, tá bom? Vamos orar agora. Eu tô fanhosa, vocês estão vendo? É porque vocês precisam redobrar a oração pela minha vida. Que a gripe me pegou. De fato e de verdade. Quem necessita de oração, minhas meninas, eu e a minha casa necessitamos de oração. Eu oro daqui, vocês oram daí. Eu apresento a tua vida, tu apresenta a minha. Nós apresentamos juntas a vida da Stephanie, que vai ministrar hoje. Como nós estamos apresentando a vida de cada uma das meninas que estão ministrando. E eu já adianto. Érica, se tu puder, amiga, e eu sei que tu estás azeitada. Eu tenho absoluta certeza que tem uma palavra guardada aí. Então, se você puder, antes de tu orar, tu deixa uma palavra também pra gente concluir esse momento depois de Stephanie. Vici? Eu fico esperando a tua resposta. Vê aí. E liga a câmera, visto que a gente quer te ver e quer receber do céu. Eu sei que tem palavra guardada aí que ela ligou pra mim semana passada. E quando ela ligou pra mim, ela ligou com a Bíblia aberta já, minha filha. Amiga, Deus está falando comigo nesse texto. E eu fiquei aqui só assim, ó, escutando ela. Eu disse, como é? Eu disse, vai dividir para mais pessoas, querida. Não é só para mim, não. Eu sou uma multidão de centenas de pessoas, viu? Fique bem pronta. Pronto, mas dá tempo de tirar o pijama, se organizar, dá tempo. Fica à vontade. Tô avisando com o tempo. Oxi, fica de boa. Vamos orar, minhas meninas. Maravilhoso Deus, Pai que está no mais altos céus, nesse momento nós estamos aqui na Tua presença, reconhecendo que não temos, que não somos, que não fazemos. O Senhor é a nossa bandeira, Jesus. Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso baluarte, Tu és a nossa esperança. Só estamos de pé porque o encorajador estava aos pés da nossa cama quando o Senhor soprou em nós mais uma vez fôlego de vida hoje. O encorajador nos encorajou. Teu Espírito Santo uma vez mais tem nos sustentado, nos alimentado, nos corrigido, nos segurado. Em nós não há força, em nós não há dignidade, em nós não há capacidade. Não existe nada que valide o nosso merecimento, Jesus, mas a Tua misericórdia. A Tua misericórdia nos alcançou de novo. Continua cuidando de nós, cada uma de nós, cada uma das meninas que entraram uma vez mais, como elas têm feito todos os dias, com essa sede de Te ouvir, de aprender de Ti, de querer mais de Ti. Elas estão aqui, Senhor. Que o Senhor possa derramar sobre elas uma porção dobrada da Tua presença.
desejo pela tua palavra, sede de ti. Senhor, que o Senhor venha blindar os nossos ouvidos para que as falácias do inimigo, dos falsos profetas, dos falsos líderes não venham contaminar, Senhor, o que nós temos aprendido de ti. Que os nossos olhos eles sejam protegidos pelo Senhor, cobertos pelo teu sangue, para que nós possamos olhar o mundo com os teus olhos, mas que a gente venha ter discernimento para saber quem é e quem não é. Cobre a nossa vida com o teu sangue, Senhor. Visita Stephanie, que vai trazer a palavra hoje, que o Senhor possa se utilizar da vida dela como instrumento, como flecha polida que não erra o alvo. Eu sei que o Senhor tem algo a tratar conosco hoje, que os nossos olhos estejam abertos, que os nossos ouvidos estejam atentos e que o nosso coração esteja sensível o suficiente para que a gente venha te ouvir. Fica à vontade, meu amigo, fica à vontade aqui. Esse povo te pertence, esse povo é teu, Jesus. Cada uma dessas meninas, dos irmãos, também como o irmão Luiz, o irmão Cláudio, outros irmãos que acompanham aqui, Senhor, eles são teus, a casa deles te pertence, a casa delas te pertence. Fortalece os joelhos, Jesus, de cada um deles para se prostrar diante de ti. Blinda a nossa mente para que os nossos pensamentos sejam guiados por ti. Fecha a nossa boca para que as nossas falas não venham desagradar nem envergonhar a ti. Nos cobre com o teu sangue, Senhor. E fica à vontade aqui, porque essa plataforma é tua, o vaso é teu e o povo é teu. É tudo que eu te peço e te agradeço em teu nome, Jesus. Amém, amém e amém. Minhas meninas, o devocional de ontem que eu quero compartilhar com vocês, vocês já estão acostumadas com esse devocional, né? Manhã e noite com Spurgeon. O meu tá bem acabadinho, eu tô com ele já faz 2 anos que eu tô fazendo ele repetidamente. Esse devocional, ele me quebrou, ele me amassou. O Senhor fez isso através das palavras de Spurgeon e da sua palavra. E eu queria compartilhar com vocês, eu também já sinto Jesus aqui. Eu queria compartilhar com vocês Salmos 52 e o versículo 8, que na minha Bíblia, da versão transformadora, está um pouco diferente, mas eu vou abrir na versão Almeida. Só um momentinho. Eu vou abrir na versão Almeida, Salmo 52, é o tempo que tu abre a tua Bíblia também. E esse é o tempo que Stephanie vai se preparando para entrar. Vai ser breve. Só quero compartilhar com vocês. A minha versão transformadora está escrita assim, ó. Eu, porém, sou como a oliveira que floresce na casa de Deus. Sempre confiarei no amor de Deus. A versão Almeida diz assim: mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. E eu já vou te dizendo que misericórdia é a benevolência de um rei. Eu vou trazer esse exemplo para você entender melhor. Um rei que tem todo o poder para pegar alguém que errou e sentenciar essa pessoa à morte. E aí ele decide agir com misericórdia, com benevolência, em vez de ele agir com justiça como nós merecíamos, como aquela pessoa errante merecia. Em vez de ele ser julgado, apontado
e sentenciado à morte, o rei decide dar uma segunda chance. Decide agir com benevolência, decide estender o cetro para ele e dizer para ele: você está perdoado, você tem mais uma chance, a porta não vai se fechar para você, se arrependa e volte. Isso é misericórdia. Célia Brasil, um beijo. É o Deus que não tem pecado, é o Deus que não tem falha, é o Deus que tem palavra, é o Deus que é fiel, olhando para os infiéis, para os sem palavra, porque se não estivermos nele, nós não temos, nós não somos, nós não podemos. E a partir do momento que o Senhor ele nos escolheu, que ele disse: não foi vocês que escolheram a mim, fui eu quem escolhi a vocês. Quando lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, ele diz assim: ele conhecia os seus discípulos e ele amou os seus discípulos. Não é um amor de alguém que não conhece intimamente. De fato e de verdade, quem nos ama na profundidade do amor, que ele é o amor, é o Senhor que nos conhece por dentro. Isso é misericórdia. Spurgeon vai escrever o seguinte texto que eu vou ler para vocês agora. Ele diz assim: medite um pouco nessa misericórdia do Senhor. É misericórdia afável, com toque gentil e amável. Ele cura o quebrantado de coração e limpa suas feridas. Ele é gracioso em sua conduta, assim como o é na matéria de sua misericórdia. É grande misericórdia. Não há nada pequeno em Deus. Sua misericórdia é como ele, infinita. Não se pode medi-la. Sua misericórdia é tão grande que perdoa grandes pecadores e grandes pecados após grandes períodos de tempo, e então concede grandes favores e grandes privilégios e nos leva a grandes alegrias no grande céu do grande Deus. É misericórdia imerecida, como de fato toda misericórdia verdadeira deve ser, pois misericórdia merecida é apenas uma designação errônea para a justiça. Não havia, da parte do pecador, direito à bondosa consideração do Altíssimo. O rebelde teria ricos méritos em sua condenação, caso tivesse sido sentenciado imediatamente ao fogo eterno. E, se liberto da ira, o pleito seria exclusivamente do amor soberano, pois no pecador não há pleito algum. É rica a misericórdia. Algumas coisas são grandes, mas têm em si pouca eficácia. Mas esta misericórdia é alimento para nosso espírito abatido, unguento áureo para nossas feridas ensanguentadas, uma bandagem celestial para nossos ossos quebrados, uma carruagem real para nossos pés cansados, um abraço de amor para o nosso coração trêmulo. É misericórdia múltipla, como Bunyan diz. Todas as flores no jardim de Deus são duplicadas. Isso aqui mexeu tanto com o meu coração, que a mensagem de bom dia que eu mandei para a Érica hoje, eu falei exatamente nessa frase. Todas as flores no jardim de Deus são duplicadas. Isso só me traz a consciência da abundância que habita em Deus. A gente pede um e ele tem dois, a gente pede dois e ele tem quatro. Ele não se limita à minha mente, à minha capacidade. Quando Bunyan diz, todas as flores do jardim de Deus são duplicadas, ele está dizendo assim, é infinitamente mais mesmo, não é falácia, não é algo para
aquecer os teus ouvidos ou te ludibriar e te iludir. Não, é verdade. Eu falo de algo que eu experimentei. As flores do jardim de Deus são duplicadas. Como você explica um Jacó? Um Jacó não, um Isaac que plantou um e colheu 100. Não tem explicação. Ele usou a palavra duplicada, mas ele não se limita apenas no dobro. No dobro, ele é o infinitamente mais. É misericórdia múltipla, é misericórdia que transcende a nossa mentalidade, a nossa perspectiva, a nossa expectativa e o nosso merecimento. Nós não merecemos uma misericórdia, quanto mais múltiplas misericórdias. Eu digo a vocês, o que queima no meu coração, se a gente começasse a nos enxergar de fato e de verdade como somos. Principalmente como somos quando estamos distante do Senhor, a gente começaria a dar mais valor a essa misericórdia, dar mais valor a esse acesso, dar mais valor a esse lugar. E ele continua dizendo, não há misericórdia que não seja duplicada. Você pode pensar que tem uma única misericórdia, mas descobrirá que o que tem é um conjunto de misericórdia. É misericórdia abundante. Milhões a receberam, contudo, longe de estar extenuada. É tão nova, tão plena e tão livre como nunca. É misericórdia infalível, nunca o deixará. Se a misericórdia for sua amiga, ela estará com você na tentação para impedir que ceda, com você no sofrimento para impedir que afunde, vivendo com você para ser a luz e a vida do seu semblante e morrendo com você para ser a alegria da sua alma, quando o consolo terreno rapidamente se esgotar. Isso é misericórdia. Meu Deus do céu. Esse foi o devocional de ontem. Eu já fiz o de hoje, mas eu precisava dividir com vocês. Quem ainda não adquiriu o seu devocional Manhã e Noite com Spurgeon, na minha vitrine do meu perfil, tem esse devocional aqui. Ele tem um texto para a parte da manhã e ele tem um texto para a noite. Não faz esse devocional só com ele. Abre a Bíblia, porque a Bíblia é mais importante do que o texto de Spurgeon. Então abre a Bíblia, lê o versículo mencionado por ele e depois tu vai para o texto de Spurgeon receber a tua porção e meditar e deixar que o Senhor fale contigo. Pelo amor de Deus, não deixa, se tu pode, não deixa de adquirir o teu. Esse devocional, ele tem causado um efeito muito grande no meu coração. E eu indico ele ao máximo de pessoas que eu puder. Como faz para comprar? Tu entra no meu perfil, tem a partezinha da vitrine. Tu coloca para baixo assim. Vai ter esse devocional lá. Vai ter lá. Vamos ouvir Stephanie dar lugar na terra? Teve 25 minutos para ela se preparar. Deixa eu adicionar ela aqui. Stephanie, se tu... eu já te achei. Pronto. Te achei aqui. Aceita aí, a gente está intercedendo. E eu sei que o Senhor se utilizará da tua vida. Paz do Senhor. Pai do Senhor. Como é que você está? Eu já tô chorando. Ô, meu Jesus, as minhas meninas, elas são assim. Elas são as minhas meninas, mas elas puxaram aos olhos de Érica. Eu nunca Pega um pouquinho de cada, né? Porque Deus fala. Ele confirma. Ele confirma. Ó, Mike, vem. Ao vivo é assim mesmo. Deixa Deus te usar, Stephanie. Que alegria receber você aqui. Deixa eu lhe dizer, você está coberta por uma nuvem de oração, como todas as outras meninas. Então, entregue
do jeitinho que o Senhor mandou. Glória a Deus. Não tire um ponto, nenhuma vírgula. Entregue, sabendo que o Senhor, que dá a palavra, se responsabiliza por se fazer entender em Sim, cada coração. glória a Dá Deus. lugar. Paz do Senhor a todas, bom dia. Bom dia. Fiquei encarregada do capítulo 20 de 1 Samuel. E aí eu já vou pedir para vocês abrirem a papel. Porque é um privilégio que nós temos. No versículo 42. A gente vai para o último versículo para que eu possa fazer, para explanar para vocês qual é a ideia do capítulo, né? Interessantíssimo. Eu vou já ler aqui com vocês. Jonatas disse a Davi: vai em paz. Quanto ao juramento que fizemos, ambos em nome de Yahvé, que Yahvé seja testemunha entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua, para sempre. Amém. Aqui a gente está diante de um Davi que já é alvo da inveja de Saul. Dá para me ouvir direitinho? Dá, né? Dá, tá bom. O áudio tá bem limpo. Certo. Davi já 1 Samuel, capítulo 20. E o versículo 42. Davi já derrotou Golias. Davi o alvo, a inveja principal, onde surgiu essa inveja de Saul para Davi, foi por causa da canção das mulheres, né? As mulheres cantavam: Saul matou milhares, mas Davi matou seus milhares de milhares. Então, elas estavam enaltecendo Davi e meio que diminuindo Saul, né? E a gente sabe que esse sucesso dele, muito devido à bênção que o Senhor tinha sobre a vida dele. E aqui no capítulo 20, a gente vê, mais uma vez, a renovação dos votos de amizade de Jonatas para com Davi. E quando eu estava lendo, na verdade, eu não estava conseguindo chegar em lugar nenhum. Eu li, assim, acho que esse capítulo umas 10 vezes e eu falava: Senhor, o que é que tu vai dizer? O que é que eu vou falar? E não vinha. Eu falei: será que tu quer falar de amizade? Quer falar de estreitamento de laços, de alguma coisa? Quando o Davi chega: olha, Jonatas, o que eu fiz para o teu pai para que ele venha querer me matar? Existe alguma coisa? Não, meu pai não quer matar você. Jonatas ainda não acreditava. Ele não tinha percebido no ambiente. Meu pai jamais faria algo em que eu não soubesse. Tudo que o pai faz, o filho sabe. Então, eu não estou sabendo, então ele não quer matar você. Eles vão, então vamos fazer aqui, vamos elaborar aqui alguma coisa para que você saiba o que está acontecendo. A minha vida está em risco, é o que Davi fala para Jonatas. E aí eles têm essa ideia que Davi não vai para se assentar à mesa do rei, porque ele já estava sendo perseguido por Saul, né? Já tinha tentado matar ele em casa e também foi buscar ele em casa com Mical, né? Mas a Mical ajuda ele a fugir. E Davi estava com receio de voltar porque havia uma festa, né? E ele deveria se assentar à mesa do rei para celebrar essa festa, já que ele fazia parte da corte de Saul. E aí, olha, eu não vou. E você vai dizer para o seu pai que eu tive que ir celebrar essa festa com os meus familiares em Belém. E se ele ficar ok com isso tudo, se ele não ficar com raiva, a gente vai entender que ele não quer me matar e a minha vida está protegida. Agora, se ele ficar com raiva, você vai saber que ele quer realmente me matar. E isso aconteceu. E eles colocaram, o Jonatas fala: olha, eu vou atirar as flechas, e se eu disser para o meu servo que vai pegar as flechas, que as flechas estão para lá, quer dizer que você deve fugir,
E se ela tiver para cá, quer dizer que você pode voltar, que está tudo bem. E assim eles fizeram esse acordo. Depois que Jonatas entra em contato com Saul por conta dessa festa, ele está tão irado, que ele joga uma lança em Jonatas, e aí Jonatas percebe que de fato a vida de Saul, de Davi, estava em risco. E aqui a gente já abre para que a gente possa pensar que Cristo, ele se coloca em risco por nós. Sim. Doa a sua vida por nós. Ele abre mão de sua glória por nós. Em Filipenses 2:7, ele diz: em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano, assim como Jonatas pôs-se entre nós e Deus. O Senhor, ele não julgou por usurpação ser igual a Deus. Ele literalmente abre mão de todo o poder que ele tinha nos céus para descer como um servo e entregar a sua vida por amor de nós. E ele literalmente perde a sua vida por amor de nós. E é interessante também a gente ver essa coisa de se assentar à mesa. Nós não poderíamos nos assentar à mesa de Deus. Nós não poderíamos, porque o nosso pecado, ele chega às narinas do Senhor com um cheiro terrível. Terrível. E era impossível para nós estarmos em comunhão com Ele. Mas o Senhor diz em 2 Coríntios 5,19, pois era Deus que em Cristo, que Deus era quem reconciliava em Cristo o mundo consigo mesmo. E a gente vai falar de novo de misericórdia e amor do Senhor. Porque Ele, com toda a ira, com todo o que já estava determinado, o pecado gera morte. Já estava determinado, mas Ele mesmo disse, eu abro mão da minha ira por amor de você. E eu entrego aquilo tudo que eu tenho, que é o meu filho, meu único filho, o filho a quem eu amo, por amor de cada um de nós. E ele entrega e reconcilia consigo mesmo todos nós. E depois disso, nós temos uma despedida, a confirmação de que a morte era o nosso futuro. Mas diferente de Jonatas e Saul, que tiveram uma despedida de fato, que não se vêem depois, aquilo que para nós era o fim, foi na verdade o nosso começo. Nosso começo. Foi o nosso começo. Foi o início de tudo aquilo que nós podemos viver em Cristo. E por que Cristo é o nosso melhor amigo? Porque é através dele que nós podemos estar com o Senhor e estar aqui nesse momento falando dele e vivendo para ele e tendo uma vida com ele. E muitas vezes nós queremos nos refugiar em tantas coisas e em tantas pessoas, mas aquele que criou todas as coisas e que tudo é por ele e para ele, já perdeu a sua vida, ressuscitou ao terceiro dia para que nós pudéssemos nos assentar à mesa da comunhão com o Senhor. E Deus quer que nós, assim como Jonatas, sejamos comprometidos com o seu ungido, que é Davi. E aqui a gente já troca de posição, nós somos Jonatas agora. E Jesus é o ungido do Senhor, aquele que ele escolheu desde a fundação do mundo por amor de nós. E o Senhor quer que nós sejamos comprometidos com ele, porque Jonatas, ele se colocou em situação de perder a por essa escolha de abrir mão do pecado, pelo medo do inferno, e começa a olhar pelo prazer de desfrutar do esconderijo do Altíssimo. A gente precisa disso. A gente precisa dessa consciência de
Existe critério no reino. E se eu não enxergar como um privilégio de honrar esse sacrifício do Jonatas que se pôs entre a lança de Saul, a lança da lei e a minha vida, E eles se então, amavam mutuamente, né? mutuamente. Que coisa, mas a Bíblia diz que Jonatas amou primeiro. Jonatas amou a Davi primeiro e a Bíblia diz que Jonatas o amou como amava a si próprio. Sim, Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. sim, Ele, exatamente. ele olhou para Davi, virou um podcast aqui agora, né? Ele olhou para Davi e quando ele viu Davi chegando, a Bíblia diz que a alma de Jonatas se aliançou com a de Davi. Só que é tão interessante quando a gente volta aos capítulos que a gente vê que é semelhante. E aí eu já saio um pouquinho dessa nuance do sacrifício de Jesus e eu já entro na nuance de que quem anda no Espírito se conecta. Não tem como. Nos capítulos anteriores, Stephanie, a gente vê Jonatas pegar 1000 soldados e atacar um destacamento inimigo sem estar nem aí para a quantidade que ele tinha. E quando as coisas, o caldo entornou, ele pegou só um, que era o escudeiro dele, e ele disse: eu nem vou me esconder, nem vou fugir. Só tem uma espada afiada aqui, que é a minha e a de Saul. Se Saul quer ficar sentado embaixo de uma palmeira, é um grande problema dele. Porque eu vou fazer o seguinte, vem cá, escudeiro, que não tinha nem nome, mulher. Eu acho isso tão lindo. Porque Jesus, quando ele chama a gente, ele tá dizendo assim, se tu se preocupar com o teu nome, tu não entra. Sim, Quando eu lhe chamar, você venha ciente de que pode ser que que eu mostre ao povo seu nome, mas também pode ser que você apareça só como escudeiro. só como servo. Como é que tá teu coração? Será que tu só vai se teu nome aparecer? Ou o propósito que eu coloquei sobre ti, o que eu quero fazer através da tua vida, é maior do que teu nome? Isso é tremendo, Stephanie. Aí a gente vê Jonatas chegar com o escudeiro dele e dizer assim, ó, só tinha duas lanças, duas espadas afiadas aqui. Porque o que o filisteu fez, os filisteus fizeram foi, eu vou tirar todos os ferreiros de Israel e eles vão depender de mim para amolar todas as espadas. Eles não tinham dinheiro para isso não, então só Saul e Jonatas que tinha. Só que Saul se acovardou e Jonatas disse, não, eu tenho uma espada, meu escudeiro tem um escudo. Faz o seguinte, eu derrubo e tu mata. Que coisa tremenda. Era 2 homens, Stephanie. Era muita ousadia. E ele diz assim, em nome do Senhor. Ele disse, a gente é minoria, mas a gente não precisa de mais nada além do Senhor. Aí a gente começa a enxergar uma atitude como essa, de Jonatas, que não tá nem aí pra multidão. Ele não se incomodou que tinha soldado entrando dentro de buraco, se escondendo. Não, ele tava nem aí. Ele disse assim, se Deus só precisa de um disposto, eu me disponho. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Aí ele vai, o escudeiro derruba e ele mata. E eles conquistaram a vitória com muita ousadia. E a gente vê Davi, que tem um exército sendo oprimido, e tem Golias olhando para o exército e dizendo assim, eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Ô, Stephanie, mulher, como é que a gente pode estar escutando Satanás dar a gente uma identidade que a gente não tem? A gente não é servo de Saul, não, a gente é servo do Senhor. Só que quando Golias enxerga os crentes se escondendo e com medo, ele diz assim, já vi que vocês não sabem a quem vocês servem, não. Vocês estão servindo a homem. Confiando na própria carne e naquele que já estava longe do Senhor.
Tu tá entendendo? Porque Satanás, ele credibiliza mais o que Deus disse ao nosso respeito do que a gente. Mas quando ele vê que a gente não tá acreditando, ele começa a nos nomear com apelidos dele. Servo de Saul. Ele troca logo o nosso nome, que é para confundir mesmo a nossa identidade. E a gente acredita. E a gente acredita. Aí Davi, sozinho, escutou um insulto e disse: como é a história? Tu tá dizendo que eu sou quem? Primeiro que eu não sou servo de Saul. Ele não era nem do exército, coisa boa, é não ficar preso debaixo da rédea de quem está distante de Deus. A gente tem que começar a pedir a Deus discernimento. Senhor, que eu esteja debaixo da liderança de quem te conhece, de quem teme a ti. Davi disse: eu nem desse exército eu faço parte. Eu estou aqui em nome do Senhor. O que tinha em Davi tinha em Jonatas. Sim. A ousadia que Jonatas tinha, Davi também tinha. Logo, Deus ele une propósitos. Era unção mútua. E quando Deus ele une, Stephanie, quando Deus ele une dentro do propósito, é algo tão celestial que não tem margem para essa competição de quem é que vai brilhar mais. Quem é que derruba, quem é que mata, quem vai sentar no trono. É um negócio tão celestial que se, independente de quem sentar, tá tudo certo. O negócio é o reino. É a obra. É o que Paulo fala. Cada um considere um superior ao outro. É exatamente isso. É exatamente isso, porque quando a gente tá na obra, quando a gente tá no reino, a gente precisa ter a mentalidade do apóstolo Paulo quando ele diz assim: Paulo plantou, Apolo regou e Deus dá o crescimento. Essa semente só vai brotar se Deus arar essa terra, se Deus dá o crescimento. A chuva é Ele. Ele é a palavra. Então, a partir do momento trazendo para a nossa vida que eu trago a palavra aqui, depois eu me calo, tu traz a palavra, a Águida traz a palavra, tantas outras meninas trazem a palavra, a gente está reconhecendo que quem dá o crescimento é o Senhor. Não é sobre quem vai falar mais bonito, quem vai trazer uma explicação melhor. A palavra se faz entender em cada coração de uma maneira tão singular que não sobra espaço para se comparar. Ah, porque eu queria falar mais alto, mais rápido. Eu queria falar em línguas durante o prego. Falar mais, queria falar menos. Eu queria falar menos. Não. Não existe espaço para isso quando Deus conecta o que eu carrego com o que tu carrega. E Deus ele faz isso. Oi? E o Senhor tem nos unido nisso. E o Senhor tem nos unido nisso. Não tem margem, não tem espaço para essa competição. E quando o Senhor vê que a comparação e a competição está tomando as rédeas, é Ele mesmo quem trata. Deus, ele é tremendo. Que Deus continue te abençoando, Stephanie. E que tu continue no óleo, porque tu sabe que tu vai voltar. Né? Deus te abençoe. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minhas meninas. Cadê a Érica Félix? Tá onde? Ela tá pronta? Minha gente, que iluminação tremenda foi essa que Deus deu a Stephanie. Ela enxergou Jesus. Ela enxergou Jesus no capítulo 20. Ela enxergou a redenção, o Calvário. E é aí onde a gente vê que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aponta para Cristo. Não existe diferença. De Gênesis a Apocalipse, Cristo se revela nas Escrituras. É coisa tremenda. Eriquinha, meu amor, você tá pronta? Ela botou amém, porque ela é assim, minimalista. Amém o quê? Tá pronta? Amém é o assim seja, porque ela fala em código e eu tenho que entender o que ela tá falando.
Cadê ela? Eu posso te convidar já? Amei, Maia, mas depois tu entra e depois tu entra e no YouTube e assiste todo. Vou te convidar, amiga, agora. Tremendo, não foi, Valdice? Tremendo. Te convidei, amiga, aceita? Chegou aí o convite? Chegou não? Foi? Oxente. Enviei de novo, vê se chega aí. Foi, peguei a Erika no jejum, azeitada, menina. Ela tá cheia de azeite, essa mulher. Chegou, amiga? Se não chegou, tenta mandar. Tenta tu mandar pra mim. Aperta no bonequinho azul e rosa. E tenta mandar aí. Cadê? Nada ainda? É isso, Paula. É isso. Eita, eu acho que eu mandei um convite errado. Cadê, minha gente? Que peleja. Aceitar aqui. Acho que agora vai, amiga. Agora foi. Érica Félix, meu amor. Conseguiu? Deu certo? Agora. Abre a Tá câmera, tem pedindo para eu ir como? na configuração. Não consigo. Eu fui na De configuração. novo. Aí pedi para eu ir na configuração, mas não tô conseguindo. Apareceu uma mensagem aqui. Não é permitido, não sei o que, vai para configuração. Aí eu fui lá em configurações, mas não pegou. É um Será que problema. eu instalei hoje? Pode ser também. Apesar de que tu tem publicação já e tu tem mais de 100 seguidores. Tá ficando famosa ela. Faz tempo que você é famosa. Dá lugar à terra, a gente escuta. É porque você é um presente surpresa que as meninas só vão poder lhe ver no Eleitas. Eu nunca vi uma coisa dessa. Por que parou? Agora pausou aqui. Agora voltou. Amiga? Voltou agora. Parou de novo. Parou, tá um cafezinho assim. Agora voltou. Um cafezinho? É, ele. Gostaria. Tu tinha apertado em algum lugar, Não, mas agora voltou. Tá normal. tá? Tá. Ó, apareceu o cafezinho de novo. Meu Jesus, o que é isso? É como se tivesse pausado, né? Agora voltou, ó. Misericórdia. Vamos orar antes que esse negócio não consiga, esse café apareça e a gente não consiga concluir. Ah, mas tem uma palavra aí que eu sei que tem. Tem que eu Para sei com que isso, tem. Glorinha. Não, eu tava aqui ouvindo a menina ministrar, eu esqueci o nome dela, meu Deus, que Stephanie. feio. Como é o nome dela? Me lembra aí, amiga. Stephanie. Stephanie, lindíssima. Stephanie, É, lindíssima. belíssima. Cheinha, cheia do brilho do Espírito Santo. Stephanie, que Deus te abençoe. Continua, só vai, garota. Que o Senhor, Ele quer te usar muito ainda. E que nuance diferente Stephanie trouxe para nós. Tu viu? O reino é tão...
Menina, o reino de Deus, ele é tão lindo. O Senhor tem nuances diferentes para cada um, porções Para cada diferentes, um. visões diferentes, e tudo converge, tudo leva para um só pensamento, para uma só realidade, que é Cristo. Que coisa linda, Stephanie. Que Deus continue te abençoando nessa nuance aí, que Ele te escolheu. Cada um fique naquilo, como o apóstolo disse, para aquilo que foi chamado. E Stephanie falando sobre Jonatas, sobre Davi, sobre Saul. E esse Samuel tá mexendo tanto comigo. E eu comecei a ler, porque tu dissesse, vai, Érica, lê. Eu digo, tá bom, eu vou ler. Ela disse, me obedece, mas quem obedece sou eu a ela. E É aí eu comecei mútuo. a ler. Eu ainda não cheguei no 20. Eu tô no início, eu voltei pro primeiro, no comecinho, e eu demoro, porque eu não tenho hábito de leitura, e aí eu quero ler e entender, aí eu volto de novo e releio de novo. Aí eu passei para poder me atualizar, deixei o que eu estava lendo lá atrás, que foi quando Ana estava pedindo tudo, aquela oração de Ana. Aí eu voltei para cá, para o 20, para poder me inteirar daquilo que estava sendo dito, que Stephanie trouxe, nessa nuance que eu nunca vi ninguém trazer. E foi muito edificante. Nos abre assim a mente de uma forma diferente e nos faz entender por outra vertente, mas também é para o reino. E foi muito louvável. E quando ela estava falando, eu achei interessante a parte que Davi, antes de Jonathan fazer aquele juramento que ele fez a Davi, Davi ele nos ensina uma vez mais que a importância, Oxe, apareceu o cafezinho de novo. Repete, amiga. a importância de Davi nos ensina a importância de buscarmos confirmação, não agir pelo que eu acho ou pelo que o meu coração está sentindo. Porque nem sempre o que eu acho ou o que o meu coração está sentindo é aquilo que Deus quer. E Davi, ele vai com estratégia, busca Jonathan e tem uma conversa. E nessa conversa eles choram porque sabem que vai haver uma separação. E ali já existia um laço de amizade, de fidelidade, de lealdade. E eu aprendo com Davi a buscar uma confirmação, Davi com estratégia em seu coração. Acredito eu que já guiado pelo Espírito, porque a partir do momento que Samuel derrama o azeite sobre a vida de Davi, Davi já tem uma mente renovada. E com essa mente renovada, ele começa a ter pensamentos diferentes, porque quando a gente tem uma mente renovada, a gente não fica com aquele pensamento. Tenho certeza que Davi não estava com aquele pensamento de menino pastor lá atrás. Você pode ver, com tão pouca idade, ele já tem um posicionamento diferente. Isso tem que ser obra do Espírito. Porque pela pouca idade, Davi não iria, vamos agir no racional. Eu gosto muito do espiritual, mas agora eu vou no racional. Davi, ele não iria ter esses posicionamentos com a idade que ele tinha, como a Bíblia revela aqui, que ele era um jovem, um adolescente. Adolescente não age como Davi estava agindo. Davi, ele estava no campo, tinha uma maturidade, porque era um menino, mas estava no campo, fazendo trabalho de menino grande, de homem. Mas depois que ele é ungido, ele começa a ter posicionamentos, visões diferentes, porque ele estava com uma mente renovada. Ele não estava mais pensando só, existia alguém que governava a mente dele. E Davi, sendo governado pela mente do Espírito, Davi começou a agir diferente, nos ensinando que nem sempre a gente deve agir pelas nossas intuições ou pelaquilo que o coração da gente sente, mas fazer prova de Deus. O Senhor diz, fazer prova de mim. Se Ele deixou isso, é para a gente se utilizar disso nesse tempo. Fazer prova de mim. É porque às vezes a gente pede ao Senhor algo e quer que a resposta já dê. Se eu pedir agora de tarde e de noite eu já quero a resposta. Eu pedi agora e agora mesmo eu já quero a resposta. E nem sempre a resposta do Senhor ela vai vir naquele momento que eu desejo. Isso me faz aprender a esperar, a maturar aquilo que eu pedi. Não chegou ainda, eu preciso esperar. Eu aprendo com Davi isso, a esperar, indo para uma outra nuance. Não sei nem porque o Senhor mandou falar agora sobre espera, sobre esperar. E aí eu disse, mas meu Deus, por que Davi? Ele agiu assim, o Espírito disse, porque ele estava com a mente renovada, Érica. Quando a partir do momento que a gente aceita Cristo, é um processo, mas a partir do momento que o Espírito Santo, ele domina a nossa mente, a gente começa a pensar diferente. Davi, ele não iria pensar com a mente assim, se ele não tivesse uma entrega total, se o Espírito Santo, na verdade, não tivesse tido um encontro total na mente de Davi.
e Davi começa a agir com outras estratégias. Davi, ele pede uma confirmação, ele chama Jonatas e começa a pedir uma confirmação. E ali eles montam uma estratégia do céu para entender qual era a intenção do coração de Saul. Porque você vê que um versículo antes, no 20, Jonatas, ele questiona o pai, e o pai faz um juramento de não fazer mais mal a nenhuma Davi. Mas logo em seguida ele tenta acabar com a vida de Davi. Então, nem sempre aquilo que a gente ouve do homem a gente pode tomar por verdade. Meu É sempre Deus, eu pedir entendi realmente isso um agora. direcionamento do Senhor. Porque observe que ele jurou pelo Deus dos céus que não iria atentar contra a vida de Davi. E mais abaixo, você observa, ele vai e tenta novamente. E tenta novamente. Então, nem sempre quando o homem terreno, entenda, o homem terreno disser algo, você não tome com verdade dizendo que aquilo foi Deus. Faça prova dele. Fazer prova de mim. Tá escrito, não sou eu, Érica, não é Glória, não é as meninas de Glória que agora são minhas também que está dizendo. É a palavra do Senhor que está dizendo, fazer prova de mim. É importante, porque o homem, ele mente, o homem, ele decepciona, o homem, ele nos engana, mas o Senhor não. E Davi, com a mente renovada em Cristo, ele chama Jonatas, conversam e entram em um acordo. E diante desse acordo, Apareceu o cafezinho de novo. Oh, meu Deus, ajuda, Senhor. e o discernimento não é buscar. Amiga, Porque tá volta um assim, pouquinho. Jesus. Apareceu um cafezinho. Tu vai ir diante desse acordo. E diante desse acordo, eles começam a ver aquilo que o Senhor queria mostrar. E eles, com a estratégia, conseguem descobrir que existia sim um mal tramado contra a vida de Davi. E a lealdade de Jonatas entra em ação. Que mente renovada desse moço. Eu quero acreditar que o Espírito Santo já estava também na mente de Jonatas. Sim. Porque um homem por si só não pode, minha gente, agir com tanta tanta lealdade, lealdade. tanta bondade. Tem que ter ação do Não. Espírito. Tem que ter ação do Espírito. Por amor de Davi, ele atua na mente de Jonatas com tanta lealdade, com tanta bondade, em um lugar que era de Jonatas. Jonatas pega o ego dele, bota debaixo do travesseiro, debaixo dos pés, e entende aquilo que Deus tem na vida de Davi e diz, não, é muito mais importante, eu estou mais interessado naquilo que o reino tem para fazer, o reino espiritual tem para fazer na vida desse moço, através desse moço que vai alcançar não só a minha casa, mas toda a nação, do que aquilo que o Senhor tem, a reserva de um trono, de um lugar. Jonathan abre mão disso e nos ensina também o quão importante é quando eu tenho uma mente renovada, quando eu tenho os olhos de Cristo, eu consigo enxergar na glória aquilo que Deus tem para fazer na vida da glória e que vai alcançar não só a minha vida, abençoar a minha vida, mas a minha, os meus. E aí eu pego o meu ego, pego os meus orgulhos, pego as minhas evidências, os meus achismos e boto embaixo do travesseiro e digo, vai, Glória. Deixa Deus fazer, deixa Deus usar, deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer através da tua vida. E eu vou te ajudar intercedendo, eu vou te ajudar com estratégia, eu vou te ajudar orando, mas eu quero que o reino, porque não é sobre Érica, não é sobre Glória, é sobre aquilo que o Senhor tem determinado para fazer. E que possamos ter essa mente de Davi e esse coração de Jonathan. Que coração lindo! Um coração disposto a obedecer, sangrar, até doer, porque ele sabia o que Davi carregava. É isso, meu Deus, que coisa linda é você passear pelas escrituras e ver o Senhor em cada nuance, ele falar com um de uma maneira, com o outro ele falar e tudo converge. E eu entendo que o reino é que tem que ser prevalecido, é a palavra que tem que ser aplicada através da vida da Glória, da Ágata, da Esté, da Érica, de todas as meninas que aqui se encontram. E o Senhor abençoe, que o Senhor alcance cada mente, vá trazendo a iluminação da palavra dele, nos dando cada dia mais esse discernir, esse coração, para quando a trombeta soar,
possamos levantar a mão, dizer, eis-me aqui, ele dizer, venham benditos de meu Pai. Amém? Vamos orar. Meu Deus do céu. Ela prega, tá vendo? Ela disse que não prega não, mas ela vai pregar Abacuque para vocês qualquer dia desse. Olha, veja mesmo. A gente fez um culto e estávamos juntas quando Érica disse: abram as Bíblias em Abacuque, minha filha. Eu fiz Abacuque. Eu gosto dos profetas menores, eles têm um negócio Ela diferente. Ela é espiritual. Amiga, hora, dá lugar na terra. Privilégio ter você aqui. Amém, privilégio meu. Quem precisa de oração, Eu e a minha eu casa. e minha casa. Oremos. Justo Deus e eterno Pai, é diante de Ti, Jesus, que eu quero Te render graças, eu quero Te agradecer por essa oportunidade, Jesus. Muito obrigado, Senhor, poder dobrar os meus joelhos e dizer que o Senhor é, que o Senhor faz, que o Senhor pode e que somos totalmente dependentes de Ti, amigo Espírito Santo. Obrigado por mais uma oportunidade de vida, por estar respirando não por aparelho, mas pelo fôlego que é gratuito. E isso eu entendo que é graça, eu não vou achar isso normal nunca, Espírito Santo. Obrigado, Jesus, pela minha saúde, pela saúde de cada menina aqui representada. Jesus, eu quero Te apresentar nessa hora a vida de cada uma dessas mulheres, se tiver homem aqui, Senhor, de cada família. Quero Te apresentar, Jesus, a mente e o coração. Nos dá uma mente renovada, amigo Espírito Santo, nos dá a Tua mente, assim como Tu fizesses com Davi. Faz conosco neste tempo, Senhor. Renova a nossa mente para que possamos entender, discernir e saber qual a voz ouvir. Que possamos calar todas as vozes e ouvir somente a Tua voz, amiga Espírito Santo. É uma voz que não há confusão, é uma voz que silencia todas as outras vozes, que não causa dúvida. Nessa manhã, Senhor, eu Te peço uma vez mais, derrama sobre nós o Teu discernir e entender quando é o homem, quando é o Senhor que está falando. Nos ajuda a acreditar na verdade que vem de Ti, não do que a gente ouve do outro, Pai. Porque nem sempre, Jesus, assim como eu li no versículo 19, onde Saul, ele promete diante de Ti, Senhor. Tem tantos prometendo diante de Ti, Senhor, em Teu nome. E em seguida, Jesus, o coração muda, a mente muda, a atitude muda. E nos decepcionamos, pagamos alguns preços por não confiar verdadeiramente em Ti. Tira de nós essa incredulidade, Jesus. Esse coração, Jesus, que às vezes quer cochear em dois pensamentos. Oh, Jesus, Tu conheces a nossa humanidade. A nossa mente é Tua, o nosso coração é Teu, somos todos Teus. Espírito Santo de Deus, nessa hora bendita, eu Te apresento as mentes, Senhor. É dela, Jesus, que procede. Então, Jesus, que a nossa mente ela possa ser tomada por Ti, Espírito Santo. Que cada pensamento, Jesus, possa ser tomado por Ti. Jesus, aprendemos agora no Entre Débora, Jesus, que precisamos tanger, Jesus, todas as aves de rapina. Jesus, vai passando sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre a nossa boca. Os pés, Jesus, nossos pés, aonde eles irão pisar, Jesus, eu Te peço nesse momento, que possamos ser totalmente governados e direcionados por Ti, Jesus. Que ao abrir de nossas bocas, Jesus, o Senhor venha, Jesus, literalmente nos constranger quando abrimos a nossa boca, Jesus, e algo não Te agradar. Unge os nossos lábios, Jesus. Nós não queremos ser o melhor, mas queremos ser santos, como o Senhor diz que devemos ser. Jesus, é uma luta constante, mas nós Te pedimos nessa hora. Nos ajuda, Senhor. Até o desejo, Jesus, de orar, ele tem ver de Ti. A carne não gosta de orar, a carne não gosta de meditar, a carne não gosta de Te buscar. É uma luta constante, mas sabemos que em Ti somos mais que vencedores. E nessa hora queremos Te pedir o Teu auxílio, amiga Espírito Santo, porque reconhecemos que se do céu não for dado nada nós temos, nem podemos, nem seremos.
Mas contigo, Jesus, entendemos que possamos aguentar, Jesus. Quando falo em aguentar, Jesus, eu lembro de Paulo, Jesus preso, encarcerado, e dizendo, não andeis ansioso. Chama Silas para orar, Jesus. Jesus, que coração é esse? Que mente é essa, Senhor? Que quando eu olho, eu digo, o meu está muito distante. Ah, Jesus. Quando eu olho, eu vejo que o meu está muito distante. Ah, Jesus, nessa manhã, me dá um Glória a coração Deus, como de glória a Paulo. Deus, glória a Deus. Ah, Jesus, tem tanta coisa em nós que precisa ser mudada, moldada e trabalhada. Mas é diante de Ti que eu reconheço, Jesus, as minhas fraquezas, as minhas debilidades. Crendo, Jesus, que o Senhor é aquele que aperfeiçoa, que melhora, que transforma. E lançando diante de Ti, Senhor. Eu creio, Jesus, que os joelhos eles podem ser cambaleantes, mas o Senhor é aquele que vai lá, que dá força, que faz forte o cansado e multiplica a força daqueles que não têm nenhum vigor. Eu não conheço, Senhor, literalmente eu não conheço a vida e não conheço essas meninas que estão do outro lado. Mas a graça é eu não conhecer, mas entender que o Senhor conhece, sabe, tem cuidado. E eu te apresento, Jesus, cada uma dessas meninas, para que o Senhor possa alcançar cada uma delas na área que elas mais precisam e necessitam de um socorro, de um auxílio. Oh, amiga Espírito Santo, o Senhor Deus que está aqui, que está em São Paulo, Rio de Janeiro, do outro lado do mundo. E nessa hora bendita, Senhor, que essa oração possa alcançar, Jesus, o coração daquele que agora precisa de uma intervenção tua, Pai. A área o Senhor sabe. Então vai inundando, Jesus, a área que precisa, Jesus, ser alcançada. Vai limpando, vai fazendo o que o teu bom Espírito deseja fazer. Tu tens liberdade sobre nós. Nós te pedimos, nós te agradecemos porque cremos que se pedimos, alcançaremos. A tua palavra diz que devemos pedir. E nessa hora eu te peço por cada menina, por cada família aqui, Jesus, representada, por cada pessoa, Jesus, que parou o seu tempo, achando que era só mais uma live. E o Senhor, enquanto elas estão aqui, Jesus, atentas, ouvindo, o teu bom Espírito está lá, desfazendo, suprindo, restaurando, porque o Senhor tem prazer em fazer. Jesus, o dar é teu. Então dá a cada um conforme a tua palavra, a tua vontade, Senhor. Eu sou limitada e ainda bem, porque eu me torno totalmente dependente de Ti. Nesta manhã eu te apresento a vida de cada uma dessas meninas convictas, Jesus. Que cada palavra liberada aqui, Senhor, ela vai alcançar o coração e a mente e a estrutura de cada um. Eu não tenho dúvida, Jesus, da ação do teu Espírito. E é por isso que eu já te rendo graças. Continua conosco, Senhor. É o terceiro dia da semana, o primeiro começou no domingo. Hoje já é terça. Fica conosco, Pai. Onde pisarmos, Jesus, que o Senhor possa nos dar a sensibilidade de entender a necessidade do outro. Seja com uma oração, uma intercessão, uma palavra, me faz entender, Jesus, a necessidade do outro. Eu não estou aqui de passagem, não estamos aqui de passagem, cada um tem uma missão. Nos desperta, Senhor, para esse tempo, para entender a necessidade do outro, seja num olhar, num abraço, me dá a tua sensibilidade, amigo. É assim que eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, amém Amém. e amém. Deus te abençoe, amiga. Azeitada. Eu já sei já agora, minha filha, quando você disser assim, neném, eu digo, vai orar. Jesus, ele faz isso, ele tem prazer em fazer isso. Ele tem prazer em fazer isso. Que privilégio, meu Deus. Que privilégio tenho eu, essa mulher aqui, Senhor,
Amiga, que Deus te abençoe. Obrigada. Beijo. Amém. Te amo, amiga. Também te amo. Beijo. Minhas meninas, que coisa linda como o Senhor falou conosco. Que privilégio temos nós de estarmos vivendo esse tempo com o Senhor, o tempo oportuno do Senhor, né? Existe um logo de Deus e Ele tem levantado. Eu gosto de Jesus porque Ele se faz entender, porque Ele ministra ao nosso coração. E nós estamos recebendo porção dobrada, né? Porção tripla, não é nem dobrada, é tripla. Nós temos live até quinta, sexta não teremos. Mas, se o Senhor nos permitir, daqui para lá, tem mais um momento aí de desfrutar da presença de Érica Félix com disponibilidade para ministrar o que o Senhor colocar no coração dela. Nós faremos isso em nome de Jesus. Eu já disse isso a ela há um tempo atrás e eu digo de novo. Existem muitas pessoas que precisam ouvir o que ela tem para dizer. Do jeito que Deus usa ela, na visão que Deus mostra, a nuance para ela. Eu digo a ela não acredita em mim, né? Porque é aquele ditado popular que a gente diz que santo de casa não faz milagre, né? Então, eu digo, mas menina, eu recebo tanto. E eu tenho certeza que vocês recebem, têm recebido e vão receber mais ainda. Ela ligou para mim esses dias de noite e ela estava lendo Samuel. E eu parei para ouvir ela falando. Eu digo, minha gente, que coisa linda. Foi meu devocional da noite, porque depois daí eu fui dormir. Eu digo, vou orar, entregar minha alma ao Senhor e vou dormir, porque eu já recebi o que eu tinha de receber. Estende tuas mãos para cá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e que ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz que excede todo entendimento, a paz que guarda a tua entrada, a paz que guarda a tua saída, a paz que te sustenta. Que o Senhor te visite com essa paz nesta terça-feira e que amanhã você esteja conosco mais uma vez, de meio-dia, aprendendo mais um pouquinho sobre o Senhor. Que Deus abençoe a vida e a casa de vocês. A live vai para o YouTube, vocês sabem, né? É isso. Deus continue guardando a vida de vocês. Érica Félix, meu amor, obrigada. Eu amo vocês e até amanhã.